fala muito ao meu coração. A igreja de Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, era uma igreja, ao meu ver, assim, muito madura, mas que pelo contexto onde ela estava inserida, ela tinha também muitas dificuldades. Então é possível nós estarmos maduros e mesmo assim vivermos algumas dificuldades. O ponto é, nós vamos deixar que essas dificuldades nos tomem ou vamos cada vez mais rumar para aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas? Eu vejo nessa igreja uma igreja que buscava, apesar das circunstâncias, rumar para o centro da vontade de Deus. Por isso que, por mais que ela estivesse vivendo muitas dificuldades internas e externas, era uma igreja que ali administrava a essência do Evangelho no sentido de estarem se retroalimentando, um cuidando do outro e ao mesmo tempo ouvindo do Senhor, recebendo do Senhor coisas maravilhosas. E Paulo, como um grande pastor, ele se apresenta para essa igreja como um pai, mostrando que para ele essa igreja era formada de filhos e que precisava ali desenvolverem esses filhos e filhas desenvolverem o chamado profético na vida delas. E Paulo vem como facilitador justamente para ajudá-los, auxiliá-los, e ele escreve o que escreve, vamos ler agora, e eu quero justamente abordar esse ponto aqui. Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Algumas versões só Espírito, em outras versões Espírito Santo. De novo, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Aos 15 para 16 anos, eu conheci um dos maiores pregadores que já tive o prazer de ouvir. Naquela época me marcou muito. Hoje já não ouço, já não procuro saber muito sobre a vida dele, mas naquela época marcou, porque era um tema que saltava o meu coração, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E eu me recordo que aos 15 anos, quando tive um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo, eu que era de um berço cristão, que nasci em uma família cristã, que aprendi sobre o Evangelho ao ser levado para as EBDs, para as EBFs, para os embaixadores, para as reuniões de oração, para os encontros da MCA nos lares. Então, aos 15 anos, quando estava em um leito de hospital, eu fiz um voto com Deus e mesmo sem entender a dimensão de um voto com Deus, eu disse para o Senhor, se o Senhor me livrasse daquela situação difícil, eu me dedicaria a pregar a palavra dele. E evidentemente que eu não tinha ideia daquela palavra que estava ali alinhando com Deus, ou daquelas palavras que estavam alinhando com Deus, porque apesar de estar vivendo na igreja, eu ainda não tinha tido uma experiência real com a pessoa do Espírito Santo. Então tudo aquilo que ali eu expressava através de orações ou através de palavras, eram meramente coisas que eu havia aprendido que faziam sentido. Mas ali naquele hospital, ao falar aquilo, eu não tinha ideia da profundidade daquele pacto, daquele voto, daquele contrato que estava fazendo com Deus. E olha, ao passar os dias, eu percebi que eu esqueci da palavra, daquele voto feito, mas Deus não se esqueceu. E pode ser que Deus
naquele momento estivesse me mostrando o propósito real dele para a minha vida. E usando aquele momento, como diz o grande reverendo Hernando Dias Lopes, Deus usa o sofrimento, Deus não põe o sofrimento, mas Ele usa o sofrimento como forma pedagógica para nos ajudar. E parece que é assim às vezes. Eu não gosto daquela profecia que diz, Deus vai colocar no leito, Deus vai te colocar. Eu não gosto muito dessas profecias, mas eu não posso também fechar meus olhos e não perceber, e deixar de perceber que parece que para algumas pessoas o leito é sim o púlpito onde elas vão ouvir a palavra. Não tem jeito. E aquele leito para mim foi um púlpito, onde eu pude ouvir a palavra. Não ouvia do Senhor, não tinha experiência, mas foi ali. E ao sair daquele hospital, 15 dias depois, uma chama tinha acendido em meu coração, e eu de todas as formas buscava entender melhor aquilo que Deus estava querendo falar. Então eu fui conversar com um grande primo, e ele me apresentou o pastor Marcos Feliciano na época, antes do Gideão missionário, que pregava em São Paulo, nas igrejas de São Paulo, e ele falou que nas viagens dele, ele ganhou essa fita cassete. Quem lembra da fita cassete? Quantos anos isso? Eu acho que os mais novos não sabem nem o que é DVD. Agora é streaming, tudo, mas na minha época ainda era fita cassete. E aí apresentou, falou assim, eu ganhei lá em São Paulo, olha que palavra abençoada. Ouve isso daí, eu lembro que eu botei no videocassete e eu ouvi aquela mensagem com aquele fervor, com aquela graça de Deus, e ele pregou justamente nesse texto. E aqui eu já começo a definir a introdução. Não o que ele pregou, mas o que ele passava, despertou em mim o desejo, não de ter aquilo que ele tinha, mas de ter a experiência que Deus tinha para a minha vida. Nós nunca nos tornaríamos o que as outras pessoas são. Cada um tem uma experiência, cada um carrega um peso, cada um carrega uma bagagem, cada um carrega um peso de glória, então cada um tem lá a assinatura de Deus nele ou nela. Todavia, as experiências dessas pessoas podem despertar em nós o desejo, a percepção de também termos as nossas experiências com Deus. Alguma coisa que ative o nosso coração e que nos faz perceber que o Evangelho não está apenas em alguns dias numa igreja, numa casa de oração, cercado de pessoas, levantando a mão, cultuando, louvando. Não, que o Evangelho é algo a mais, é algo mais profundo. Que as experiências com Deus não se limitam ao pastor que grita, ao pastor que não grita, à música a menina que ministra, a menina que não ministra, alguém que ora mais forte, alguém que ora mais fraco. Não! As experiências com Deus estão mais atreladas ao nosso cotidiano. É quando estamos lá na louça, é quando estamos na roupa, quando estamos na comida, é quando estamos no ônibus, é quando estamos no metrô, é quando estamos caminhando, é quando estamos correndo, é quando estamos conversando, é quando estamos nos relacionando. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas está mais para o nosso cotidiano. Por isso, a vida daquele homem despertou em mim o sentido de que o que é ser cheio do Espírito Santo. E olha que eu não teria disposição, ainda mais hoje, num domingo de manhã, do jeito que estou,
dificilmente faria o que ele fez. Mas era uma coisa tão gloriosa que aquele homem pulou de um púlpito que tinha acho que 2 metros de altura. Quem conhece aquelas igrejas antigas, tradicionais, que o púlpito é muito alto, né? E esse homem soltou um Hadouken, receba, e pá, pulou, foi, meu Deus, nunca vi isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi aquilo. Mas aquela ousadia, aquela intrepidez, aquele temor, aquela graça, percebi que cada um tem a sua experiência, mas quem é cheio do Espírito Santo tem vida. Quem é cheio do Espírito Santo tem vida. De novo, quem é cheio do Espírito Santo tem vida. É algo que nos faz transcender as nossas próprias limitações, as nossas próprias dores, as nossas próprias angústias e nos leva ao caminho de literalmente se ofertar diante do Senhor para que quer seja um segundo, a uma oportunidade, dar aquilo que recebemos do Senhor. E o que vamos dar? A palavra do Evangelho, que é o poder de Deus. O que o mundo espera de nós não são textos filosóficos. Estava ouvindo ontem, vindo de um lugar, um pastor falando de tanto filósofo. Falei, rapaz, esse homem é muito inteligente. O homem inteligente, o homem instruído, o homem cheio das letras. Mas ao mesmo tempo que falei isso, eu falei, mas o que estou sentindo falta é do poder de Deus. Deus está levantando uma igreja que tenha letra, mas que tenha também poder, que tenha palavra de sabedoria, mas que tenha fervor espiritual, que tem cultura, mas conhece qual é a cultura dos céus. Um tempo atrás, tinha aquelas, meu Deus, eu acho que estou com unção na boca, está tudo sujo aqui, meu Deus do céu, só Deus na minha vida aqui, ó. Deixa eu até limpar isso aqui. Então, olha, o chamado de Deus para as nossas vidas não é apenas para nós conhecermos o que o mundo quer que conheçamos, mas o chamado de Deus para as nossas vidas é conhecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Um dia eu estava ouvindo um grande pastor, midiático, respeito de coração, e ele também é cantor, e perguntaram para ele, pastor, músico cristão deve ouvir música secular? Ele falou, claro que deve, porque existem coisas ali entre o músico que ele vai se aperfeiçoando e tal. E eu ouvi, e eu entendi o que ele quis dizer. Mas no meu coração eu falei assim, ainda bem que eu não sou cantor, eu sou pastor. Já entenderam, né? Eu quero chegar. Vamos ouvir qual é a nota do fulano de tal. Dum, 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 dum. Qual é o som que você está ouvindo do céu? Porque o que vai fazer diferença na vida das pessoas não são os acordes dos homens, mas é o som que está vindo do céu. Estamos precisando de músicos que sejam bons nas notas, mas que tenham unção de Deus. E unção de Deus não é performance. Unção de Deus é tempo que você dedica em oração.
Você carrega aquilo que você encontra de Deus. Quando você abraça alguém, se a pessoa é muito cheirosa, você carrega aleluia, obrigado, Espírito Santo. Você carrega o perfume da pessoa. Você está mais abraçado com quem? Qual é o perfume que você está carregando? Qual é a nota? Qual é a mensagem? Qual é o discurso? Qual é a orientação? Você levará um pouco daquele que você está se relacionando. Um dia ouvindo grandes homens falando assim, cara, eu fui em uma vigília, não tem aquelas vigílias daquela igreja que não tem nada, mas quando chega lá tem o poder de Deus, parece que o ambiente muda, parece que o ambiente é diferente, quando entra o impacto da glória de Deus, e veio uma irmãzinha que era desafinada, era fora do tom, mas meu irmão, quando ela pegou o microfone, desafinada, fora do tom, quando ela começou a louvar, meu irmão, parecia que a igreja estava estremecendo, a glória de Deus veio naquele ambiente, e meu irmão, foi uma coisa extraordinária. Aí o rapaz que falou, mas Chara, mano, eu vou te dizer um negócio, parece que nas nossas andanças a gente encontra com coisas desse tipo. Aí o rapaz muito sábio falou, sabe por quê, meu mano? Quem entra no Santo dos Santos traz de lá coisas que só é possível para quem entra no Santo dos Santos. Ser cheio do Espírito Santo é ter vida. E não tem como ter vida fora da videira. Não tem como ter vida longe daquele que é vida. Não tem como ter vida longe de Jesus Cristo de Nazaré. Esses dias fui perguntado, pastor, o que eu devo fazer? Tem como ter vida no meio de rebeldia? Me desculpa, o caminho é mau, vai dar problema. Não está enxergando isso? Estou desprezando, estou sendo desprezado. Pense o que quiser. Só tem uma forma de ter vida, alinhado à videira. Estava orando triste, mas triste por algumas situações. E meu pai, não tem aquele negócio que a gente fica, meu pai, passa de mim esse cálice, meu pai, me ajuda, paizinho, está difícil na minha alma. O Espírito Santo falou comigo de uma forma como eu nunca tinha ouvido, assim, de particularidades, e foi simples. Ele falou assim, ei, rapaz, eu lembrei de Moisés. Deus fala, Moisés, eu vou acabar com todo mundo, eu te coloco lá e vou fazer de você uma grande nação. Aí Moisés falou assim, não faz isso, é meu povo. E vai lá desenrolar, e Deus fala, tá bom, por você, Moisés. Não estou falando que é vocês não, só estou comparando, vocês vão entender onde eu vou chegar. Aí Moisés, aí lá no final, Moisés fala, que povo é esse? Pega o cajado e... Aí Deus olha para ele e fala, agora não vai entrar na terra prometida, bonitão. Aí eu aprendi uma coisa, estava orando, e no meu coração veio assim, eu orando por algumas pessoas, e no meu coração veio assim, Diego, essas pessoas te chamam de o pastor, ou te chamam de meu pastor? E eu parei de orar, falei, Senhor, eu sei que tu está falando comigo, o que tu queres falar? Diego, você está orando por pessoas que te chamam de o pastor ou de meu pastor. Sem ganhar o coração, é impossível ganhar o ouvido.
eu, nas minhas limitações, eu falei, Senhor, me perdoe. Antes de serem as suas ovelhas, são minhas ovelhas. Eu falei, me perdoe. Meus irmãos, precisamos depender mais do Senhor. Precisamos andar mais com Deus. Precisamos dedicar mais tempo em oração. Precisamos nos gastar até que quando nos olharem não vejam mais fulano de tal, Beltrano, mas vejam Jesus em nós. Até que vejam Jesus em nós, não paremos de orar. Até que vejam Jesus em nós, não paremos de adorar. Até que vejam Jesus em nós, continuemos fielmente aos pés de Jesus. Qual é o aroma que estão sentindo de você? Eu sinto o aroma de Cristo. Aleluia. Aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo. Não duvide. Não coloque impedimentos. Não negocie isso. Não abra mão da presença. Vai nas madrugadas, pelas manhãs, à tarde, à noite, não importa, mas não abra mão da presença. Sejam cheios do Espírito Santo. Concluo. Estávamos conhecendo um local. Aí perguntaram assim, mas qual é a tua profissão? Aí eu falei assim, pastor. Aí minha mãe falou assim, você errou. Eu falei, errei. Como assim, mãe? Ela falou, pastor não é profissão, é vocação. Eu falei, a senhora tem razão. Aí fui em outro local, perguntou assim, qual é a sua profissão? Eu falei, profissão não, vocação, pastor. Aí a Mona falou assim, mas por que você está falando que é pastor? Você tem outras atribuições. Eu falei, então... Porque se eu falar que sou pastor, pode ser que quem vai conversar com a gente esteja mal na alma e queira abrir o coração. Para que eu fui falar isso? Duas horas depois de um atendimento. Como é vocês? E aquela conversa, do nada a pessoa fala assim, eu estou sentindo algo tão poderoso. E começou a chorar e falou assim, eu perdi meu filho com 5 dias. Tem marcas na minha alma que eu não estou conseguindo me livrar. Mas se eu tenho algo para falar para o Senhor valorize a sua família, porque nós não sabemos quando Deus irá nos levar. E a menina chorando. Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, isso que você está sentindo é o poder de Deus. Aí ela falou, pastor, eu nunca vi aquela menina, gente de Deus, já vimos aquela menina de Brasília, nunca vi na vida, nunca. Deus tem para você algo diferente. E saí, a Mona falou, falei, vamos embora, né? Aí no outro dia, a pessoa foi mostrar um negócio para a gente. Aí no final eu falei assim, não quero, não é, eu já fiz a minha família sofrer demais, hoje meus passos são muito, eu não estou sonhando muito, meu sonho é aqui, quando concluo eu faço outro sonho,
mas eu percebi que nas multidões dos sonhos não tinha sabedoria. Então, tenho muitos sonhos, mas foco só em um. Concluiu, vai para o outro. Concluiu, vai para o outro. Concluiu, vai para o outro. Aí a pessoa estava mostrando, quando eu dei o não para a pessoa, uma responsável saiu da mesa onde estávamos sentados. Aí a pessoa começou a chorar e falou assim: pastor, eu tenho uma coisa para falar com o senhor. Eu falei: pode falar. Foi a semana que aconteceu? Falei: pode falar. Ela começou a chorar e falou assim: quando eu entrei em tal lugar com vocês, há muito tempo que eu não senti o poder de Deus, mas o Espírito Santo falou fortemente no meu coração, e eu estava negando uma situação que ela queria dar. Ela falou assim para mim: pastor, nós nunca sabemos quando Deus vai nos levar, mas quando eu entrei naquele lugar, o poder de Deus veio na minha vida como muito tempo não vinha. Eu estou vivendo várias coisas, e eu perguntava assim para o Senhor: como o Senhor me quer na Babilônia? E hoje eu entendi o que Deus está querendo fazer comigo quando vocês entraram comigo em determinado lugar. E pastor, não estou pedindo para o senhor acreditar, mas eu estou te dizendo, isso aqui é de Deus para a sua vida, vai curtir com a sua família. Aí me deu algumas situações, e eu vou falar aqui o que ela deu, porque olha só que como é tremendo. Você carrega aquilo que Deus te deu. Aí eu fiquei assim, e ela chorando. Eu estou sentindo um poder de Deus aqui. E eu doido para ela dar lugar. Eu falei: dá lugar, quase cantei. Emboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Oi? Perdeu o pai, Covid, foi contando assim, meu irmão, mas acho que coisa de 5 minutos ela contou um bocado de coisa da vida dela, e no final ela pegou assim 3 ingressos e falou assim: ó, esses ingressos aqui são de um resort. Eu falei: mas não quero, eu já te dei não, eu não quero. Então, quando eu estava lá, o Espírito Santo falou assim: dá para ele, porque o meu servo precisa descansar. Foi assim, mano, né? Eu não sei qual o nível daquilo que vocês acreditam, mas eu creio no poder de Deus. E eu fui para um resort, fiquei de graça no resort. Falei: meu Deus, tem coisa que só Jesus faz. Um dia, mas que dia tranquilão. Aleluia. Você carrega aquilo que recebeu do Senhor, e o que tem na sua vida é vida. Você pode ser daqueles que carregam acusações, você pode ser daqueles que carregam situações indevidas, você pode ser daqueles que carregam sentimentos que não são do agrado do Senhor. Todos nós temos marcas, todos nós carregamos certas cicatrizes em nossas almas, mas qual é a sua decisão hoje? Continuar carregando essas situações, ou se permitir ser cheio do Espírito Santo? As cicatrizes ficarão, as marcas estarão lá, mas para a ferida terá o azeite, o óleo da unção para tratar todas as feridas da sua alma. Para as cicatrizes, o Espírito Santo tem o bálsamo certo para tratá-las. Em vez de ser alimentada pelos vinhos que só trazem contenda, alimentem-se, encham-se do Espírito Santo de Deus. Esse chamado não é para pessoas maiores, adultas.
Esse chamado é para o pequeno, esse chamado é para o bebê, esse chamado é para a criança, esse chamado é para o adolescente, esse chamado é para o jovem, esse chamado é para o adulto, esse chamado é para o idoso. A Bíblia diz que Isabel e Zacarias eram coroinhas cheios do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que João Batista no ventre foi cheio. Que coisa incrível, né? Quem é cheio do Espírito Santo gera pessoas cheias. Meu Deus! Meu Deus! Quem é cheio do Espírito Santo gera pessoas cheias do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um ponto determinante na igreja do Meriti. Ou mergulharemos mais na presença de Deus, ou iremos, meu Deus, aleluia, meu Deus, ou iremos sucumbir diante das pressões humanas. Meu Deus, eu falo pelo Senhor agora. É um tempo de decisão. O ponto onde chegamos não dá mais para retroceder. Ou vai, e se eu não for, já está aí a escolha. Não existe muro, como muitos anos atrás, seminarista Antônio pregou aqui. O muro tem um nome, tem um dono, o muro é de Satanás. Quem está em cima do muro já decidiu o que quer. Mergulhe em Deus! Mergulhe em Deus! Vá mais fundo! Conheça o Senhor intimamente! Queira ouvir a voz de Deus! Queira ter experiências com Deus! Termino. Estava refletindo sempre em Atos 2. Aí vem assim: e veio do céu como um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa, e viram línguas repartidas como de fogo, e essas línguas, repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo era aquela visão ou aquela experiência? Não. Mas por causa de uma visão, de uma experiência, eles foram cheios do Espírito Santo. Me parece que para algumas pessoas, assim como um dia eu vi aquele homem chamado pastor Marcos Feliciano, que quebrou qualquer situação na minha vida que eu percebi que tinha algo mais na presença de Deus. Parece que Deus faz isso. Ele coloca pessoas estratégicas e fala assim: olha para ele, olha para ela, experiências. Eles carregam algo que você não tem. Aí tem aqueles que são invejosos, facciosos, falam: mas eu quero. É igual o passarinho, olha só o que eu vou falar com cuidado. É minha experiência, eu já tive um canário belga. Meu pai pegou, canário belga, pegou dentro de casa. Eu amava aquele passarinho. E ele teve cria, quiseram me dar vários canários por ele, porque era um bom procriador. Na casa de um macho alfa, tem que ser macho alfa também. Então, brincadeira. Mas hoje, olha só, olha o cuidado que eu vou falar. Eu sei que tem pessoas que criam passarinhos, não estou indo contra não, tá? Por favor. Mas é minha experiência. Eu passei a amar tanto aquele passarinho que eu percebi uma coisa muito incrível. Eu não podia mais colocar passarinho na gaiola para eu ser o dono dele. A minha estão entendendo isso? Estão entendendo isso? Quem tem passarinho, continue cuidando bem, por favor, tá? É o seu carinho, o seu desejo, igual o cachorro, mesma coisa, cuide bem. Estou dizendo que é minha experiência. Aí eu falei assim:
Eu não posso ter mais. Pegando essa experiência, trazendo, Deus nunca vai te dar algo para você ser igual a outra pessoa. Deus tem algo para você, não adianta querer apegar o dos outros e aprisionar, falar assim, eu vou cultivar, é meu. Só tem uma forma de você viver aquilo que você precisa viver, é deixando a coisa livre acontecer. Levantarão pessoas aqui que pregarão muito melhor do que eu, orarão muito mais do que eu, jejuarão muito mais do que eu, cantarão, sem dúvida, muito melhor do que eu, mexerão no som, Belinho, muito melhor do que eu e você juntos, tocarão, a nova geração está vindo, meu irmão, está vindo. Um dia chegará o nosso teto, então preparemos um caminho, preparemos os alicerces, preparemos os fundamentos e vamos colocar combustível. Vá viver o teu chamado profético, vá ser o incendiário de Deus. Deixa só botar aqui um adendo para não estou falando para você sair daí botando fogo na casa dos outros não, tá? O que eu estou dizendo é o fogo que Deus acendeu na sua vida, vá lá, acenda a vida dos outros também. É isso que eu estou querendo dizer, deixa eu até tomar cuidado, nós vamos falar, vamos pegar ainda mais esse tempo de YouTube, vamos gravar e falar, ele está lá, como é mesmo? Pregando ódio, ainda mais nesse tempo, é um ato antidemocrático, ele está propagando ódio, coisa, vai lá, incendeie a vida de alguém, mas incendeie como? Pelo poder do Espírito Santo. Não precisa colocar a porção do outro guardadinha na sua caixinha. Deus tem uma porção para você. Deus tem um chamado para você. Deus tem algo especial para você. Só estamos transicionando as gerações aqui. É só isso que Deus está fazendo, transicionando. Tem terras que eu não poderia entrar, vocês não poderão entrar, mas a nova geração entrará. Está se levantando um tempo em que serão necessários verdadeiros Josués, que tenham o fogo no coração, mas a disposição de enfrentar batalhas maiores. Nosso corpo já está cansado, a nossa mente está cansada, mas todos os dias eu digo como aquele grande homem que esqueci o nome, para você ver que a minha mente está cansada, Caleb, lembrei agora. Bem, a disposição está como naquele tempo. Eu penso dessa forma, eu acredito dessa forma, mas olha, o passar do tempo vai tirando coisas de nós. Mas eu vejo a nova geração e falo, sejam cheios do Espírito Santo, não negociem isso. Deus levará Jardim Meriti não mais para uma igreja de bairro, mas para você uma igreja de cidade. Não negociem isso. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Migrem. Sejam ativos. Mergulhem no destino profético que Deus tem para todos nós. Vamos orar, que eu já estourei todos os horários. De novo. Vamos terminar
os adultos aqui embaixo, adolescentes e jovens lá em cima, e as crianças também. E vai ser um momento muito edificante. Os novos convertidos, melhor, quem vai ser batizado lá no gabinete? Hoje é a última aula, então vamos embora, hoje é comigo. Essas últimas aulas não foram comigo, mas hoje vai ser comigo. E perceberam que cada vez mais eu estou dando menos aulas nisso, daqui a pouco outras pessoas assumirão isso, e assim a gente vai embora, e vai embora, e vai embora. Vamos falar com o Papai do Céu? Talvez você tenha os seus motivos de oração. E que tal você colocar diante do Senhor os pés de Cristo? Paizinho, Paizinho, Abba, Pai. Tu tens as tuas formas. O Senhor tem o caminho certo. Tu tens restauração para todos. Tu tens restauração para todos. Alcance, Senhor, os que hoje estão feridos. Traga a cura, Senhor, necessária. Traga a restauração necessária. Traz, Senhor, o remédio. Troca os fardos. Quantos estão carregando pesos que já não estão suportando? Muda, Senhor, os fardos. Troca esses fardos. Traga vida, Senhor, para aqueles que já não estão tendo mais vida no seu cotidiano. Renove, Senhor, renove-os, renove-os. Seja com aqueles que enfermos estão, eles não são enfermos, eles estão enfermos. Que o Senhor possa trazer vida ao corpo físico de cada um deles. Iracema, seu Matos, irmã Isabel, nosso irmão Francisco, nossa irmã Severina, Angelina, minha vovó Ruth. Traga cura, Senhor. Traga cura. Seja com aqueles, Senhor, que estão vivendo coisas tão particulares. Que o Teu Espírito possa auxiliá-los. Meu Deus. Aleluia. 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 Seja, Senhor, com a Tua igreja, com cada pedido de oração aqui que Teu povo vem trazendo. Esses pedidos falam de libertação, de restauração, de salvação, de portas de emprego. Responda, Senhor, cada um no seu tempo, conforme a sua vontade, mas que eles percebam que veio do Senhor a resposta. Seja com a IBD, os professores que ministrando estarão, que eles possam viver o melhor e possam dar o melhor,
e que os alunos também, Senhor, possam participar cada vez mais e continuemos tendo uma EBD edificante. Sim, Senhor, nós oramos desta forma e nos dividimos em classes, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos dividir em classes. Deus abençoe.